De volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo à tela da Band. Daqui a pouquinho tem o Datena para todo o Brasil. Daqui a pouquinho nessa edição você vai ver também aquela tragédia que aconteceu em Sumaré, a morte do pequeno Cauã, de 6 anos, que morreu a princípio afogado dentro de uma caixa d'água em uma escola municipal. A polícia investiga o caso. Ele foi enterrado agora há pouco. Daqui a pouquinho também tem informações ao vivo aqui na tela da Band. Olha, antes disso, em Americana, a crise na política continua. Não falta mais nada acontecer lá, né? Você tem acompanhado essa série aqui no Brasil Urgente desde o começo da crise que se multiplicou na cidade. Agora tem mais um capítulo. O INSS sequestrou R$1,5 milhão da prefeitura por causa de uma dívida com a Previdência. Dinheiro que seria utilizado para o pagamento dos servidores que estão em greve há mais de um mês. É mais um problema que Omar Najar tem que enfrentar. A Eliette Zanotti conta todos esses detalhes. Na tela pode rodar. O forro da prefeitura está assim, cheio de infiltrações. Em alguns departamentos, o ar-condicionado está quebrado. Faltam papel sulfite, tôner nas copiadoras e tinta nas impressoras. O paço municipal está sucateado e o desperdício de dinheiro público mostra como esses brindes da administração do prefeito cassado, Diego Denadai, e cerca de 90 caixas com um livro sobre a Americana que estão empilhadas. A prefeitura gastou R$290 mil na confecção desses exemplares. Sem contar a enorme quantidade de monitores e equipamentos de informática, tudo quebrado. No segundo dia útil, com o novo prefeito, Omar Najar, ainda está difícil para se trabalhar por aqui. Esse motorista conta que dos 10 carros, apenas 2 estão com combustíveis. Menos de meio tanque de gasolina. E se acabar? Aí que tá, né? A greve dos servidores, que atinge 70% da categoria por salários atrasados, completa 34 dias. A prefeitura deve para o funcionalismo R$31 milhões. O acerto previsto para esse início de semana não foi possível por causa do sequestro de R$1,5 milhão do INSS. A dívida com a Previdência já chega a R$200 milhões. O dinheirinho que entra para ser pago, funcionário público, o INSS vem e sequestra, fica difícil administrar desse jeito. Vou fazer uma visita lá em Brasília, para o Ministério do Trabalho, e mostrar para eles a situação e fazer aí um parcelamento dessas dívidas e a gente saber o que realmente nós vamos ter que despender todo mês para deixar em dia a nossa conta. A situação deve ficar ainda mais complicada a partir da próxima quarta-feira, quando a prefeitura, que teve o horário de atendimento ao público reduzido na gestão de Diego Denadai, sob alegação de corte de gastos, volta a abrir as portas às 8 horas da manhã. A medida vai atingir 40% dos servidores, que vão deixar de trabalhar apenas 5 horas por dia. O problema, além da greve, é que esses trabalhadores vão ter direito a refeições e isso ainda não foi decidido. Quem trabalhava meio período, antes tinha que, por meio dos recursos próprios, se alimentar, almoço e tal. Agora, trabalhando no período integral, por força de lei, o prefeito vai ter que providenciar essas questões, alimentação, ter horário de folga, o próprio horário de almoço, né? Revezamento de funcionário, atendimento ao público, ter o serviço interno que era feito fora de expediente de público, então vai ter que readequar tudo isso aí. Nesses 2 dias foram feitas 372 demissões de funcionários comissionados e temporários que deveriam trabalhar apenas 6 meses, mas tiveram o tempo estendido por anos de forma irregular. A ação foi para reduzir os gastos com a folha de pagamento. Ainda está previsto um recadastramento de todos os servidores para detectar os fantasmas. Os abusos na administração pública também fizeram dobrar em um ano a quantidade de processos contra a prefeitura. Em 2014, foram 730 processos protocolados na área civil, contra 340 distribuídos em 2013. O aumento na demanda do judiciário é causado pelo não pagamento a funcionários, fornecedores e contratos de empréstimo consignado. Só em um dos 3 escritórios de advocacia do Sindicato dos Servidores existem 200. A grande maioria são referentes a crédito consignado. O servidor faz o empréstimo com o banco, com o aval do empregador, e o empregador desconta do salário do servidor esse dinheiro, mas não repassou para o banco. Então, isso gerou o quê? O banco
fez uma cobrança indevida do servidor, levando o nome do servidor para inscrição em Serasa e SCPC. Você se lembra que em Sumaré também teve uma denúncia desse tipo, né? Fato é que a situação em Americana está cada vez mais complicada. O Amar Najjar está lidando cada dia com abacaxi. E olha, os abacaxis estão multiplicando, viu? Realmente a situação está muito difícil lá na cidade. Olha a situação do prédio, né, da prefeitura. Americana é uma cidade muito bonita, né? A gente já tinha até comentado aqui na posse do Amar Najjar, na quinta-feira antes da posse também. É triste ver a cidade chegar a esse ponto. E olha, para piorar, os servidores municipais de Americana rejeitaram hoje a proposta do Amar Najjar para o pagamento parcelado dos salários atrasados e decidiram manter a greve, que agora dura 32 dias. A proposta da prefeitura previu o pagamento do salário de dezembro e do 13º em 3 vezes entre a próxima sexta-feira e o dia 31 de janeiro. Hoje, como medida para cortar gastos, foi publicado no Diário Oficial a exoneração de mais 260 servidores comissionados. Ou seja, já chega aí a mais de 500 cargos comissionados que foram simplesmente limados da cidade para tentar reduzir custos. Decisão essa, aliás, que já havia sido anunciado pelo prefeito eleito até mesmo antes da posse. Inclusive aqui no Brasil Urgente, ele comentou com a Andréia Marques. Bom, são tentativas para tentar tirar dinheiro da cartola, né, para poder pagar as dívidas da cidade, porque só sobrou isso, né? Só sobrou um milagre, né? Daqui a pouco a prefeitura vai ter que jogar na Mega Sena também, né, para ver se ganha algum dinheiro para tentar resolver a crise na cidade, porque a situação está realmente muito complicada. O Amar Najjar tem um dificílimo desafio pela frente e a cada dia que passa a gente percebe o quão difícil é essa barra de pegar a cidade de Americana do jeito que está. Mais uma vez, a gente continua desejando boa sorte a ele, porque a Americana não merece passar por tudo isso, não, viu? Olha, pode vir aqui para mim, a gente vai voltar a falar sobre aquele caso terrível que aconteceu justamente em Americana. Um homem suspeito de matar a ex-esposa e a ex-enteada. Existem novidades sobre esse caso, elas não são boas. Até comentei um pouco mais cedo aqui que o homem se entregou, mas não vai ficar preso. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Mas antes, vamos relembrar o caso com a Andréia Marques. Na tela pode rodar. O rastro de sangue mostra o caminho percorrido pelas vítimas. Mãe e filha foram assassinadas juntas. Segundo a polícia, elas lutaram contra o criminoso para se defender, mas não conseguiram escapar das facadas. Quem vai determinar a causa-mortes é o IML. Porém, as vítimas apresentam extensas lesões de defesa, ou seja, aquelas lesões típicas de uma pessoa que tenta se proteger durante uma agressão. Mas nós acreditamos que os golpes de faca é que tenham realmente sido os golpes fatais. Luzia Santos Carvalho, de 40 anos, e a filha Dara Carvalho, de 21, foram atingidas no abdômen. A polícia encontrou esta faca. A suspeita é que ela tenha sido usada no crime. Ao término dos procedimentos de remoção dos corpos, os policiais conseguiram localizar o instrumento do crime envolto num lençol atrás da cama. A casa estava toda revirada quando a polícia chegou. A filha de Dara, de 2 anos, foi encontrada dormindo em um dos quartos. Quando chegamos aqui, estava com o portão trancado, a casa estava trancada. Inclusive, para ter acesso, foi do lado do fundo, abriu uma porta de vidro lá, que dá acesso à cozinha, né? Foi por lá que entramos, mas estava tudo trancado. Então, ela já foi encaminhada ao Hospital André Luiz, que é um hospital especializado em atendimento de crianças. E nós já conseguimos contato com o genitor, que está se deslocando aqui para o local, para se responsabilizar pela mesma. Para a polícia, o principal suspeito de ter cometido o crime é Enéas Cardoso. Parentes contaram que ele ligou durante a madrugada para o irmão e disse que tinha feito uma besteira. Parentes estavam inconformados com o crime. A todo momento, tentavam entender o que havia acontecido. A polícia acredita que o suspeito se apresente ainda esta semana na delegacia. Segundo a informação que nos foi passada pelo irmão, que recebeu a ligação do suposto autor, ele vai se apresentar com o advogado dentro das próximas horas. Luzia e o suspeito ficaram juntos por 8 anos. Ela decidiu se separar e mudou com a família para esta casa em Americana. Amigos contam que o fim do relacionamento pode ser o motivo do crime.
Ela falou que os dois estavam separar tudo e que não dava mais certo, não sei o quê. Aí até que a filha veio para morar e acabou acontecendo. Tanto é que eu fiquei abismada, né? A moça separou do marido para vir morar aqui e acabar do jeito que acabou. E existe uma outra possibilidade, uma outra hipótese para esse crime como causa das mortes, também envolvendo o dinheiro de uma venda de uma casa, até como parte da separação. Pois bem, vamos à novidade então. Nós conversamos hoje com o delegado Alfredo Ondas, da Central de Polícia Judiciária de Americana. Ele infelizmente não pôde participar aqui ao vivo do Brasil Urgente, mas atendeu a nossa equipe. Muito obrigado, inclusive, por isso, viu, doutor? Ele disse o seguinte: o pedido de prisão, aliás, está em análise. O homem se apresentou, confessou ter cometido as mortes, mas não deu motivos e ainda se disse arrependido. Há acúmulo de casos no judiciário e o trâmite desse documento demora alguns dias. O caso foi na sexta, passou sábado e domingo, os advogados ficaram atentos ao prazo e se apresentaram na surdina nesta segunda-feira. Ninguém ficou sabendo, inclusive. Eles estavam certificados também de que não havia ainda o mandado de prisão. Inclusive, só para você entender um pouco essa história, tem até um outro exemplo de ontem na própria delegacia de Americana com o mesmo delegado Alfredo Ondas. Veja só essa história. Um usuário de drogas foi preso em flagrante em um caso que poderia até ser arbitrada a fiança. Só que o delegado não fez isso porque ele considerou que havia risco para a vítima. O rapaz agredia a mãe de 72 anos e por isso tinha medida restritiva de não poder chegar perto dela. O que aconteceu? Ele pulou o muro e desobedeceu essa determinação. O delegado soube desse caso, tinha um tenente ali na delegacia, o delegado mandou o tenente da polícia ir até lá e esse homem foi preso. O delegado autuou esse homem por desobediência e resistência, não arbitrou a fiança e ainda representou pelo pedido da prisão preventiva, já que a mãe temia que o filho a matasse. Essa mãe, inclusive, tem dificuldades de locomoção. São dois pesos e duas medidas da nossa justiça, né? O homem vai lá, mata a ex-enteada, mata a ex-esposa, confessa os crimes e não vai preso. E nesse outro caso, o homem desrespeitou aí a determinação ali de ficar longe e acabou sendo preso porque o delegado entendeu assim. Não estou falando que o delegado tem culpa no caso, ao contrário. O delegado tentou, inclusive. Tentou de todos os jeitos prender esse homem que é agora suspeito aí, que é confesso, aliás, da morte das duas mulheres. Mas, infelizmente, não conseguiu prender. É a nossa justiça. É a nossa justiça, realmente. E olha, vamos falar de novo, né, sobre caso de vandalismo em ônibus aqui em Campinas. 2 novos casos foram registrados nesse final de semana aqui na cidade. Tem as imagens aí, Ney? Pode colocar na tela. Subiu para 12 o número de depredações do transporte público municipal só em 2015. Só em 2015 são 12 ataques. No ano passado foram 120 ocorrências. O primeiro caso aconteceu no sábado de manhã. Depois não está faltando mais nada, a ousadia vai cada vez mais longe, né? Sábado de manhã, um ônibus da Expresso Campibus foi parado por 4 rapazes no Parque Santa Bárbara. O grupo começou a atirar pedras no vidro frontal, o que causou danos ao para-brisa e também ao letreiro do ônibus. A segunda ocorrência foi envolvendo o ônibus da Itajaí Transportes Coletivos já na manhã de domingo. Eram 5h10 da manhã, um ônibus da linha 212, que liga o terminal Itajaí ao centro, foi atingido por pedras na John Boy Dunlop, ali na altura do satélite Íris, no sentido centro. Com o impacto das pedras, o vidro da porta traseira ficou inutilizado. Mais uma vez, eu já não tenho mais o que falar, né? Aí depois aumenta a passagem para R$ 3,50, aumenta a passagem mais ainda e vai ter protesto amanhã. Dá para entender o porquê, né? Os ônibus depredados cada vez mais, é um custo muito grande isso para as empresas, custo que volta para a gente. A gente sempre falou isso aqui no Brasil Urgente. Desde quando começou essa onda de ataques, nós falamos aqui constantemente com o Rodrigo Solomon, até com todo mundo que passa aqui, com o Walter Sena também, que o custo do ônibus volta para a gente. Então, não dá para esperar muita coisa, né? Mais casos acontecendo aqui em Campinas, já são 12 veículos depredados só em 2015. Na primeira semana do ano foram aí 8 carros atacados. Não dá, né? Não dá para acreditar. E não dá para acreditar que isso ainda está acontecendo. Olha, pode vir aqui para mim falar de uma apreensão do BAEP, mais uma dos homens do Batalhão de Ações Especiais de Polícia aqui da cidade de Campinas. Eles, uma carga diferente até, uma carga até um pouco inusitada
aqui que a gente traz, né? Sempre o BAEP prende pessoas roubando casas, furtando casas. Dessa vez, os homens do BAEP prenderam pessoas que roubaram uma carga de café. Tem as imagens aí? Uma carga de café. O Edson Silva está ao vivo comigo para trazer esses detalhes. Ô Edson, boa tarde para você. Como é que é essa história? Roubaram um carro de transporte de café? Eles queriam tomar café da manhã? Exatamente. Bom dia, boa tarde, Felipe. Foram 3 pessoas presas em flagrante ali no Jardim Florense por tentativa de roubo e houve um sequestro relâmpago. Essa carga aí que você de pacotes de café. Na verdade, essa pessoa estava fazendo entregas ali em comércios, né, daquela região do Campo Grande, quando foi abordada aí por 3 assaltantes, eles que utilizavam a princípio que se pensava em ser uma arma até de verdade. Foi um homem de 62 anos, como dissemos, ele fazia entrega de café ali em um bairro, ele estava com a van, foi abordado pelos criminosos e chegou a ficar ali refém por pelo menos 20 minutos desse bando, né? De acordo com o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, os bandidos estavam com uma pistola de brinquedo, na verdade um simulacro, né? Já que é bem parecida com uma arma de verdade, a vítima não poderia distinguir ali no momento do assalto se tratava de uma arma de brinquedo, e também eram 3 bandidos, né? Ele não podia esboçar nenhuma reação, aliás, é uma coisa que ninguém recomenda, é reagir a um assalto. Eles pretendiam abandonar a vítima ali no matagal e fugir com essa carga aí, que 870 quilos de café, viu, Felipe? Segundo o BAEP, a vítima ficou trancada com os bandidos dentro da van por cerca de 20 minutos, até que os policiais que faziam um patrulhamento ali pela área desconfiaram que havia alguma coisa errada, fizeram a abordagem, então libertaram essa vítima e prenderam esses 3 suspeitos que foram encaminhados ali para a 2ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, ali que fica no Jardim Londres, onde foi registrada a ocorrência, realizado o flagrante. Segundo a polícia, viu, Felipe, não houve assim aquela... normalmente no sequestro relâmpago aí, os assaltantes pegam cartão de crédito, alguma coisa, cartão bancário da vítima e tentam aí obter mais algum lucro fazendo um saque, mas nesse caso, segundo a polícia, a intenção era realmente aí dar um jeito de levar essa carga e obter um dinheiro aí com a venda desses produtos, portanto, sacos de café. Felipe. Olha, não está faltando mais nada, realmente, né? Até levar saco de café para vender. Tem lá a oportunidade, né, de fazer tanta coisa com café, vai pegar e roubar o café. Como o próprio Edson lembrou, né, poderia ter roubado o cartão, poderia ter feito um monte de coisa com a vítima. Menos mal, né? Menos mal. Pegaram só a carga, deixaram a vítima em paz, apesar de ela ter passado um momento de pânico ali. Menos mal. Que continue assim, leva a sua carga, deixa a vítima em paz, que a vítima não tem nada a ver com isso. Uma pessoa transportando ali, fazendo transporte. Trabalhador também, né? Tá lá tentando, dia após dia, nesse calor que tá aqui, ganhar o dinheiro dele. 870 quilos de café. Realmente não tá faltando mais nada roubarem aqui na nossa cidade. Obrigado, Edson Silva, pelas informações. Olha, pode vir aqui para mim, agora a gente vai falar daquela tragédia em Sumaré, né? Um menino de 6 anos que foi encontrado morto dentro de uma caixa d'água em uma escola municipal do município. A polícia investiga a possibilidade dele ter se afogado, ter ido brincar e se afogou, ou até mesmo a possibilidade de abuso sexual. Foi isso porque no boletim de ocorrência foi encontrado ali sinais de que ele pode ter sofrido algum abuso, apesar do laudo só sair em 30 dias. É uma história terrível. Você vai ouvir o depoimento da mãe em instantes na reportagem da Andréa Marques. E preste atenção como é sofrido o depoimento dessa mulher. É realmente de doer, de cortar o coração. A reportagem da Andréa Marques, pode rodar. Estas são as últimas imagens de Cauã Henrique antes de sumir. Aqui o menino de 6 anos comemora o aniversário, dias antes de ser encontrado morto.
Cauã estava desaparecido desde domingo. O corpo dele foi localizado dentro desta caixa d'água que fica no ginásio de esportes em Sumaré. Quem achou foi Tiago, amigo da família. Ele disse que viu a caixa aberta e estranhou. O meu primo falou pra mim ir lá ver se o moleque tava lá, porque ele passou de manhã cedo, viu um vulto do moleque ali perto da caixa d'água. Aí ele falou 3 vezes pra mim, aí terceira vez eu subi lá pra ver se ele tava lá mesmo, pra ver se eu encontrava o moleque. Aí eu peguei e achei o moleque, a caixa nunca ficou fechada. A suspeita da família é que o menino foi assassinado. Ele não sobe, meu filho tem medo de altura. Ele não sobe, ele não ia subir. Foi um adulto que colocou meu filho lá em cima, nem ele ia conseguir colocar sozinho. Quem fez isso com ele é gente conhecida, não é gente estranha. Cauã Henrique saiu de casa para comprar balas sozinho, como fazia sempre. Ele veio até esta padaria. Daqui, o menino de 6 anos foi até uma loja de videogames que fica a 300 metros daqui. Este seria o último destino dele. O circuito de monitoramento mostra Cauã dentro da loja. Por volta das 5 horas da tarde, ele sai em companhia de um outro jovem. Segundo a família, o rapaz tem 15 anos e seria vizinho de Cauã. O menino ofereceu dinheiro para ele na filmagem, ele saiu correndo atrás do menino. Esse mesmo menino que fez isso com ele ainda me deu um copo de água na hora que eu tava caçando ele no dia que ele sumiu. Eu já tinha visto esse menino? Eu já tinha visto, mas ele já veio até aqui já, mas ele nunca pensei que ele ia fazer isso. Ele é conhecido no bairro, sim. Vive aí. A morte vai ser investigada pela Delegacia da Mulher de Sumaré. A suspeita é que ele teria sido estuprado. A delegada que acompanha o caso disse que aguarda um laudo do IML para saber se houve ou não violência sexual. Hipótese que revolta ainda mais a família. Vi um desgraçado desse, porque para mim é um infeliz. Então eu pego a vida do moleque dessa forma. Entendeu? Um cara desse não tem que estar aqui, ó, solto. No bairro onde tudo aconteceu, o medo tomou conta. Depois da tragédia, os pais passaram a redobrar a atenção com as crianças. Claro, aqui, na verdade, aqui é muito perigoso, né? Mas com certeza. Mas eu tô chocada agora de saber que ele foi encontrado morto aqui. Você costuma, assim, eu tô vendo que você sempre tá segurando na mão dela. Você deixa ela sozinha, essas coisas você deixa na rua? Não, sempre em casa e portão fechado. A gente não pode confiar no ser humano, né? Cauã Henrique completou 6 anos no último sábado. Era descrito pela família como um menino alegre. O jeito espontâneo dele chamava a atenção da vizinhança. Cauã, todo mundo gostava, porque era uma criança amável. Todo mundo gostava dele. Sábado foi aniversário dele. Todo mundo, ele falava, hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário. Para o menino fazer 6 anos. E o fim da história do menino de apenas 6 anos ainda é um mistério para a família. E para a polícia também. Justiça, mas esperar a justiça do quê? A senhora já sabe como vai ser daqui para frente, pra senhora? Ai, eu nem imagino. Eu não tenho nem força. Então a autoridade, filha, que pegue ele e tome providência. Porque nós vamos entregar a vida dele na mão de Deus. É a melhor coisa que tem. Gente, que depoimento sofrido da mãe do menino. Inclusive, a própria mãe tinha sofrido um acidente no sábado, tinha acabado de voltar para casa. Não foi um acidente tão grave, não. Mas tinha voltado para casa. No dia seguinte, o filho desaparece.